A vida que você tem, a realidade que você vive é fruto dos pensamentos que você carrega, é fruto da mentalidade que existe em você. Seja bem-vindo, meu nome é Adriano Seide e essa vai ser a nossa conversa de hoje. Esse vai ser o tema do nosso vídeo. Como os seus pensamentos e como a sua mentalidade influenciam diretamente nos resultados que você tem e na vida que você leva. Se você gostou desse tema, eu já peço para você se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir o que nós vamos conversar aqui. Eu quero começar esse vídeo dizendo para você que são os seus pensamentos, a sua mentalidade que produz a vida que você tem, que produz os resultados que você tem hoje. A sua realidade, a realidade da sua vida, é reflexo direto, é influência direta do pensamento que você carrega com você. Eu sei que muito se fala em pensamento positivo, em pensar positivo, e isso parece um pouco de autoajuda, parece uma frase pronta, parece algo só ligado à motivação, mas na verdade não é. Tem muito de ciência nisso tudo, tem muito de ciência, tem muito de conhecimento técnico por trás dessa frase. O problema é que as pessoas falam uma frase vazia, jogam uma frase no ar e não dão os fundamentos disso. Não dão as explicações técnicas, o conhecimento científico por trás disso. E aí fica parecendo que são palavras vazias e eu não estou a fim de conversar com você só palavras vazias. Eu quero aprofundar um pouco mais e mostrar para você como é que o nosso pensamento, como é que a nossa mentalidade, com base científica, com base em ciência, como que essa mentalidade influencia diretamente nos resultados que você tem. Pense comigo, desde o momento que uma pessoa nasce até o momento atual, ela passa por uma série de experiências na vida dela. Ela aprende muitas coisas, ela tem contato com muito conhecimento, ela interage com muitas pessoas diferentes e de todas essas experiências e de todos esses momentos que ela vive, ela absorve algum tipo de conhecimento, ela absorve essas experiências que ela teve. E são essas experiências que formam um conjunto de crenças, um conjunto de convicções sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre a realidade, sobre o modelo de mundo, a visão de mundo que aquela pessoa carrega. E isso aconteceu com você também. São o conjunto de experiências que você teve durante a vida, os aprendizados que você teve durante a vida que formou quem você é. Hoje você tem a sua personalidade, as suas convicções, os seus valores, os seus princípios, porque desde o momento que você nasceu, você aprendeu que é assim. Desde o momento que você nasceu, você aprendeu muitas coisas e essas coisas fazem com que você tenha algumas convicções, algumas crenças, algumas verdades, alguns princípios e valores dentro de você. E tudo o que você faz é fruto dessas crenças que você carrega. Pense comigo, tente fazer aí uma retrospectiva da sua vida. Você nasceu dentro da sua família. Quando você era bebê, você foi inserido no mundo pelo seu pai e pela sua mãe, e os seus pais, desde o primeiro dia de vida, começaram a transmitir algumas coisas para você. Eles transmitiram a sua educação, os valores de educação que eles acreditavam que eram certos, eles transmitiram a cultura familiar, eles te orientaram sobre o certo e sobre o errado, da forma com que eles acreditavam também, e você foi, desde o começo da sua vida, recepcionando, assimilando esses ensinamentos. Esses ensinamentos também vieram da sua relação com a sua família, com os seus pais. Muitas das coisas que você aprendeu e das coisas que você acredita
não vieram simplesmente pelas palavras ou pelo que seu pai e sua mãe disse para você. Esses ensinamentos também vieram da sua observação. Quando você era criança, você observou o seu pai e a sua mãe fazendo algumas coisas, os seus familiares fazendo as coisas, agindo de determinada maneira, tendo determinados comportamentos. E você aprendeu com esse modelo, aprendeu com essa referência familiar. E durante essa sua primeira infância, você teve sim ensinamentos, conhecimento, experiências com essa interação com o mundo e com a sua família que formaram a sua personalidade também. Você enxergou do mundo, enxergou daquele ambiente familiar tudo aquilo que era importante para você naquele momento e carrega uma carga das crenças familiares, porque até então, na primeira infância, a sua maior relação, a sua maior interação com o mundo foi através dos seus pais e da sua família. E talvez você tenha nascido numa família mais próspera, talvez você tenha nascido numa família mais simples, talvez você tenha viajado com sua família para vários lugares, talvez a sua família não teve condições, talvez, de te inserir num mundo diferente. Mas fato é que essas experiências formaram um pouco da sua visão de mundo. E você hoje reúne essas experiências que você teve lá na infância. E essas experiências formaram as suas crenças e também formaram a sua personalidade. Você tem a sua personalidade, o seu jeito de ser, porque você aprendeu algumas coisas lá na sua infância. E depois que você cresceu um pouquinho, você foi para a escola e descobriu ali na escola, na sua infância ainda, mas talvez com 7, 8 ou 10 anos, você aprendeu outras coisas. Você começou a ter experiências com outras crianças, com os seus professores. E essas crianças tiveram um modelo de mundo um pouco diferente. E você começa a fazer algumas descobertas, descobrir que existem algumas coisas que você não teve acesso lá no seu ambiente familiar, porque a sua cultura familiar era diferente da cultura familiar do seu coleguinha de escola. Mas aí você começa a descobrir ali um pouco do mundo daquele seu colega, da visão de mundo daquele seu amigo. E você começa a aprender coisas novas e adquirir novos conhecimentos também. E da mesma forma, os seus professores começam a te instruir, a dar referências, a ensinar você a ler, a escrever, a mostrar um mundo um pouco diferente do que você aprendeu na sua casa. E essas novas experiências vão se somando, vão sendo assimiladas nesse conjunto já de informações que você tem. E vai somando e formando mais convicções. E aí você chega na adolescência, você chegou na sua adolescência e começou a descobrir também um mundo novo. Interagir com outros adolescentes, a ter experiências novas, talvez experiências um pouco mais ousadas, experiências que até então você desconhecia. E essas experiências também passaram pela sua assimilação daquela experiência, passaram ali a fazer parte desse conjunto de conhecimento, de experiências que você teve na vida. E aí você chegou na sua vida adulta e também começou a ter contato com mais responsabilidade, contato com profissionais, começou a trabalhar e esse conjunto de experiências formam quem você é hoje. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a sua mentalidade, os seus pensamentos, os pensamentos que você tem, o tipo de mentalidade que você tem e também a sua personalidade está sobre um alicerce. E esse alicerce são as experiências que você teve. Portanto, você atualmente começa a enxergar o mundo
pela quantidade de conhecimento que você teve durante a vida, pelos aprendizados que você teve até aqui, pelo conjunto de experiências, por tudo que você viu, por tudo que você ouviu, por tudo que você experimentou durante a vida. A sua mentalidade é formada por isso, é a sua visão de mundo. E de todas essas experiências que você teve, você extraiu as suas conclusões disso. Você extraiu dessas experiências as suas convicções. Você deu significados para essas experiências, para esses aprendizados, para esses conhecimentos que você adquiriu durante a sua jornada de vida. De todas essas experiências que você viveu, você deu significados para elas. Você deu um significado para cada experiência que você viveu durante a vida. Significado positivo, negativo, um significado bom ou ruim. E desses significados você extrai o seu modelo de mundo. Você extrai a sua visão de mundo, a sua verdade. A verdade sobre o que é certo, a verdade sobre o que é errado, a verdade sobre o bom e o ruim, sobre o que é possível e o que não é possível. São esses significados que geram o seu conjunto de crenças, geram a sua mentalidade atual, gera aquilo que você pensa e aquilo que você acredita. São esses significados que direcionam a sua vida. São esses significados que formam a sua mentalidade e os seus pensamentos. Mas você pode ainda estar me perguntando, Adriano, tudo bem, a explicação foi bacana, eu entendo sim que esse conjunto de experiências forma a minha mentalidade, mas o que isso tem a ver? Calma, eu vou te explicar. Acompanha comigo porque esse assunto é bastante profundo e talvez você precise de mais explicação para as coisas ficarem coerentes para você. E é isso que eu vou te explicar agora. Os nossos pensamentos geram emoções dentro de nós. A nossa mentalidade, aquilo que a gente pensa, gera emoção. Toda a experiência está conectada a uma emoção boa ou ruim, positiva ou negativa, mas ela está conectada aos nossos pensamentos. Portanto, os nossos pensamentos geram emoções dentro de nós. Basta você parar e pensar e relembrar, por exemplo, um episódio da sua vida. Tente lembrar aí um episódio da sua vida, um aniversário que você comemorou, por exemplo. Na medida em que você volta para este momento do seu aniversário, onde você estava comemorando, onde você estava com seus amigos, com seus familiares, provavelmente você se conecte a uma emoção extremamente positiva, uma emoção de felicidade, de alegria de estar com aquelas pessoas que estavam ali do seu lado, comemorando junto com você essa data especial que é o seu aniversário. É muito provável que ali naquele dia, naquele momento, você riu, conversou, se divertiu e aproveitou aquele momento com uma emoção positiva. E eu faço esse convite para você. Resgate, por exemplo, a lembrança de um bom aniversário, de uma boa comemoração que você teve. É provável que você se conecte aí com essa emoção extremamente positiva. Mas se você começar a relembrar um episódio talvez negativo da sua vida, começar a pensar nesse episódio negativo ou esse episódio que não te traz lembranças positivas, é provável que você comece a ter emoções também que não são boas. E é um raciocínio tão lógico, tão simples, e é o que acontece no nosso processo de estrutura mental com, por exemplo, alguns traumas que as pessoas têm. Então, todo pensamento ele gera uma emoção, seja ela positiva ou negativa. Se você tem bons pensamentos, as emoções que estão conectadas a esse pensamento são emoções positivas, emoções boas. Agora, se você tem pensamentos negativos, as emoções que são geradas dentro de você também vão
ser reflexo desses pensamentos negativos. E aí você começa a ter alguns tipos de emoções extremamente prejudiciais. Agora, o que tem a ver a emoção? Pensamento gera emoção e emoção gera comportamento. Toda a carga de emoção que passa dentro de você vai refletir no seu comportamento, vai refletir naquilo que você faz, vai refletir naquilo que você começa a fazer depois de sentir essa emoção. Portanto, pensamento gera emoção, emoção gera comportamento e o seu comportamento está conectado a uma emoção positiva ou uma emoção negativa. E não é segredo para você que toda ação gera um resultado. Então, aquilo que você faz gera o resultado. Se você faz algo positivo, gera resultados positivos. Se você faz algo negativo, gera resultados negativos. Imagine você numa situação de trabalho em que você sabe que tem um prazo para entregar um relatório, por exemplo, ou que você tem que conversar com o cliente, fazer uma reunião difícil com o cliente. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a pensar, por exemplo, como vai ser difícil entregar aquele relatório no prazo, que você não vai ter a informação que você precisa. Como é que vai ficando o seu sentimento? Como é que vai ficando a sua emoção? Se você começa a pensar que não vai conseguir cumprir a sua obrigação no trabalho, a sua emoção começa a ficar carregada de estresse, de ansiedade, de nervosismo. E quais são, então, as consequências desses sentimentos de nervosismo, de estresse, de ansiedade? Você provavelmente vai ter uma ação, um comportamento completamente diferente, completamente negativo. Você talvez comece a ficar enrolado com aqueles documentos, talvez você não encontre, você vai procurar, não encontra, e você começa a ter ações, talvez de produzir aquele relatório mais rapidamente, com mais pressa, e talvez aconteçam erros ali que vão gerar um resultado negativo. E se você, por exemplo, tiver pensamentos positivos de que vai conseguir concluir aquele trabalho, por exemplo, no prazo específico, e você consegue pensar nas possibilidades em como você vai entregar aquele relatório de forma extremamente detalhada, contendo todas as informações necessárias, você começa a ter um sentimento extremamente positivo, porque você começa a vislumbrar dentro dos seus pensamentos o efeito positivo que você vai ter. E a emoção vai ser carregada, por exemplo, de motivação, vontade de fazer corretamente, vontade de ser reconhecido por um bom trabalho, e você vai se enchendo daquela emoção de vontade de fazer. E qual vai ser o seu comportamento? O comportamento melhor possível, um comportamento positivo de fazer as coisas direitinhas, com concentração, com foco ali no que está fazendo. E qual vai ser o resultado daquele relatório, o resultado desse seu comportamento? Um relatório bom, uma boa reunião, tranquilidade, uma emoção tranquila para você apresentar o seu relatório naquela reunião e ter sucesso e alcançar o seu objetivo naquela reunião. Perceba como são pensamentos diferentes, emoções diferentes, comportamentos diferentes e resultados também diferentes. Portanto, lembre disso, olha. Lembre disso porque isso é muito importante e vai fazer todo sentido para você. Pensamento gera emoção, emoção gera comportamento e comportamento gera resultado. Comportamento gera resultado. Portanto, eu posso concluir que a origem de tudo está aqui no pensamento, e esse pensamento ele vai desencadear uma série de coisas, uma série de etapas que vai levar você para o resultado que você espera. Então, quando eu falo em objetivos, quando eu falo em atingir objetivos mais elevados, atingir um nível de sucesso mais elevado,
está conectado diretamente com aquilo que você pensa. E vamos voltar um pouquinho no início da nossa explicação. Aquilo que você pensa, os pensamentos que você tem, vêm da mentalidade que foi construída, das crenças que foram construídas numa jornada que você fez durante toda a sua vida. Recapitulando aqui, você viveu bastante e teve experiências e conhecimentos e aprendizados durante a sua vida. Essas experiências formaram um conjunto de crenças que formam a sua mentalidade. Aquilo que você acredita, aquilo que você tem convicção, formam a sua realidade. E a sua forma de enxergar o mundo, a sua realidade, é que faz você ter alguns tipos de pensamentos. E esses pensamentos vão gerar então emoções, que podem ser positivas ou negativas, e vai desencadear um tipo de comportamento. E esse comportamento é que vai gerar o resultado que você espera ou o resultado que você não quer, se você tiver algum tipo de pensamento que não esteja alinhado com o seu objetivo. Então, acredite que o seu pensamento é possível sim criar a sua realidade. E nós vamos prosseguir. Fica comigo porque esse tema é denso, mas é importante você entender para conseguir mudar definitivamente a sua vida e começar a produzir resultados significativos que vão fazer você subir de patamar na sua vida e atingir os resultados que você quer. Mas você pode falar assim, Adriano, mas como é possível mudar a minha mentalidade? Como é possível eu administrar os meus pensamentos? Eu vou te explicar isso, como é possível mudar. Mas antes de eu explicar como você vai fazer essa mudança e como você pode mudar essa situação, eu quero dar 3 cenários para você, cenários de quem não atinge os resultados, cenários de quem não atinge os seus objetivos, cenários de pessoas que não conseguem dar um passo para crescer, para evoluir e para progredir. Fica comigo aqui que eu vou falar desses 3 cenários e a seguir eu vou falar como você pode fazer para mudar esses cenários na sua vida. O primeiro cenário é aquele cenário de estagnação, aquele cenário que você não cresce, você não evolui, você não progride. E o pior de não progredir, o pior de não evoluir é não perceber a necessidade de progredir. Sabe, você fica lá vivendo uma vida exatamente igual o tempo todo. E perceba que talvez você não tenha ambição maior, você não quer atingir determinado nível de progresso, você não quer crescer, você se justifica dizendo que está tudo bem, que está tudo tranquilo e na verdade lá no seu íntimo não está, porque você não percebe que pode progredir. Lembra-se da sua infância ou da sua adolescência em que os seus pais e a sociedade toda influenciava você, incentivando você a estudar, incentivando você a fazer uma faculdade, porque queriam o seu progresso. E talvez você tenha alcançado isso, talvez você tenha feito a sua faculdade, atua hoje como um profissional na sua área que você escolheu, mas você atingiu aquele patamar e não vai mais, não cresce mais. É como se sua vida tivesse terminado ali. E você vive numa constante estagnação porque não deseja mais. E isso, pense comigo, isso está ligado à sua mentalidade. Lembra que eu falei que os seus resultados dependem da sua mentalidade? E se você não pensa em crescer mais, é porque a sua mentalidade está limitando você. A sua mentalidade não é uma mentalidade de crescimento, não é uma mentalidade de progredir. Talvez você desejou chegar aonde você está, mas a sua vida não terminou. Você pode ir mais longe, você pode chegar em patamares maiores, só que você não tem essa consciência ou autoconsciência de perceber que você está estagnado. Sabe, eu vou contar uma história aqui. Eu conheço alguém que voltou a estudar depois dos 40 anos.
viveu uma vida estagnada até os 40, 40 e poucos anos, e com 40 e poucos anos decidiu fazer uma faculdade. Essa mulher não tinha profissão, essa mulher não tinha um trabalho definitivo, ela ficava pulando de galho em galho, fazendo alguns pequenos trabalhos, ficava 1 ano ou 2 em um emprego, e em determinado momento ela decidiu fazer uma faculdade. E foi fazer a faculdade já depois dos 40 anos, estudou seus 5 anos na faculdade e deu um salto na sua profissão. Essa mulher passou num concurso público, ela começou a dar aulas, essa mulher começou a exercer a sua profissão de acordo com a faculdade com que tinha feito, só que depois disso ela continuou igual, ela estagnou novamente e hoje, depois de 10 anos de profissão, continua a viver aquela vida de 10 anos atrás. Olha que engraçado que foi. Viveu 40 anos estagnada, resolveu mudar, deu um salto, cresceu naquele momento, atingiu aquele objetivo, mas depois voltou à mesma estagnação. Por quê? Porque a mentalidade daquela pessoa, daquela mulher, estava uma mentalidade de estagnação, porque limitou, no momento em que a mentalidade dela limitou ela, disse assim para ela: olha, está bom se você fizer a faculdade, colocar e se colocar no mercado, exercendo a profissão que você estudou, já está bom para você. E aí ela permaneceu e permanece até hoje, por 10 ou 15 anos, na mesma situação que estava há 10 ou 15 anos atrás. Mas essa pessoa, essa mulher, poderia ter ido mais longe se tivesse continuado com a sua mentalidade de crescimento. Ela chegou naquele patamar, naquele objetivo, ótimo, e que tal usar então toda essa bagagem, todo esse aprendizado e todo esse crescimento para continuar a crescer, para dar um passo a mais? O que ela poderia fazer para sair desse novo degrau que ela chegou e subir mais um degrau na vida dela? Fica aí o meu convite para você refletir. Até que ponto a sua mentalidade está num patamar de estagnação? Por que você se satisfaz com aquilo que você tem, com a situação atual? Pense se não é melhor você progredir. Até porque eu tenho uma tese, um pensamento aqui dentro de mim, de que a estagnação em si ela não existe. Ou você está crescendo ou você está caindo. Ou você está numa ascendente ou você está na descendente. A estagnação ela não existe. Por que eu digo isso? Porque neste mundo de evolução, neste mundo de muitas informações, o mundo muda muito rápido. E se você não continuar a evoluir, o que vai acontecer? O mundo e as outras pessoas que acompanham a velocidade do mundo vão te deixar para trás. Então, pense nesse primeiro cenário de estagnação. Mas é possível mudar então através do seu pensamento, da sua mentalidade, desejando algo mais. O segundo cenário que eu quero te mostrar é aquele cenário de procrastinação. É alguém que já tem aquela mentalidade de querer avançar, de querer atingir patamares maiores, desenvolver algum projeto que possa fazer com que ela cresça, mas ela procrastina, ela deixa para depois, ela deixa as coisas acontecerem, o tempo passar e ela não toma uma atitude, ela não tem um comportamento proativo para agir e fazer com que as coisas aconteçam, para que ela cresça, para que ela atinja o que ela quer. Ela até sabe que quer algo, ela até sabe talvez o patamar que ela deseja chegar, mas ela fica deixando as coisas para depois. E esse deixar as coisas para depois, essa procrastinação, muitas vezes está ligado não só ao comportamento, não só ao que essa pessoa faz ou deixa de fazer, mas ela está num passo anterior,
que é num passo do quê? Das emoções que ela carrega. Provavelmente essa pessoa tem emoções de insegurança, emoções de medo, emoções de covardia até mesmo, de enfrentar aqueles temas ou aqueles desafios maiores, aquele assunto mais difícil para resolver. Por quê? Essa pessoa está insegura porque você está inseguro, ou porque você está com medo, ou porque você está acovardado com aquele desafio, você deixa de agir. E deixando de agir, as coisas não acontecem. E o terceiro cenário é aquele cenário de quem vive sobrecarregado, fazendo um monte de coisas, mas não chegando ao lugar nenhum, fazendo da rotina diária um campo de batalha de tantas coisas que precisa fazer, mas não faz aquilo que é importante. Veja, no primeiro cenário de estagnação, é aquela pessoa que nem reflete muito sobre a vida, nem pensa muito e também não age, não tem comportamentos que levem para lugar nenhum, para algum resultado desejado. Já no segundo cenário de procrastinação, existe um ato de pensar, de reflexão bastante alto, mas de comportamento muito baixo, porque está sendo influenciado por aquelas emoções que impedem a pessoa fazer algo. Já no terceiro cenário, de quem está sobrecarregado com as coisas, sobrecarregado com a sua própria rotina diária, é aquela pessoa que tem muitos comportamentos, age, ele tem uma capacidade de realização alta, mas tem a capacidade de pensar e refletir sobre as coisas que faz muito baixa. E talvez você passe por isso, talvez você esteja muito sobrecarregado com as coisas, mas você tem uma espécie de personalidade, um tipo de personalidade que faz você agir bastante. Só que as suas ações não estão direcionadas para aquilo que realmente é importante. E por que isso acontece? Porque os seus pensamentos estão tumultuados, ou porque você está sendo influenciado pelas emoções de ansiedade, de estresse, de emoções que te deixam ansioso para fazer algo. E aí você sai fazendo as coisas de forma numa correria, fazendo de qualquer jeito e também não atinge os seus objetivos. Portanto, eu sinalizo aqui e concluo os 3 cenários que você pode estar enfrentando na sua vida. Agora, uma boa notícia para você: é possível mudar. Isso é possível mudar porque está ligado ao significado que você dá para tudo isso, a todas essas experiências. E você pode dar um significado para te impulsionar a conseguir os seus objetivos, ou um significado que vai deixar você no mesmo lugar que está. Então vamos lá, como é que você pode mudar isso? E você vai conseguir mudar a forma com que você pensa, a forma com que você age, através da ressignificação aí nos seus pensamentos, na reestruturação dos seus pensamentos, no reenquadramento de que você vai dar às experiências que você teve. Lembra que eu disse que o seu pensamento é formado pelo conjunto de experiências que você teve? E você formou esses pensamentos, você formou a sua mentalidade, as suas crenças, porque você deu significados para essas experiências que você teve. E você pode, se você, por exemplo, tem um pensamento, um jeito de ser que teve origem numa experiência negativa ou num aprendizado que não foi tão positivo, foi porque você deu um significado negativo para essa experiência. E você pode dar um significado diferente para essa experiência na medida em que você tem um novo olhar para essa experiência. Você tem uma nova percepção para aquilo. Imagine que você viveu uma experiência não tão boa na sua infância, uma experiência, por exemplo, em que foi bastante cobrado pelos seus pais, por exemplo, para estudar. E você recebeu aquela cobrança por uma ótica negativa.
Você traz o peso desta cobrança, o peso de ser cobrado, de ter bons resultados na escola, porque seus pais, naquele momento da vida, na sua infância, exigiu de você que você estudasse e fosse bem nas provas. Só que essa experiência talvez tenha te trazido emoções negativas por conta da cobrança dos seus pais. E você registrou e assimilou essa experiência de forma negativa. E talvez isso impacte a forma com que você lida com as cobranças do dia a dia. O medo, a insegurança, a ansiedade pode estar ligado ao evento lá do seu passado, à experiência da cobrança que você teve com seu pai, ou através do seu pai e da sua mãe. É muito comum eu enxergar em ambientes corporativos, em ambiente de trabalho, colaboradores extremamente competentes e muito técnicos naquilo que fazem, mas às vezes eles têm até boas ideias e se sentem inseguros de levar a ideia, comunicar a ideia para o seu líder, ficando ansioso, apreensivo, inseguro, com medo de dar a notícia para o líder dizendo que teve uma boa ideia. E por que vem essa emoção negativa? Porque talvez esteja conectado a essa experiência do passado em que os pais exigiam muito. Eu não sei se é o seu caso, mas eu estou dando um exemplo aqui para você entender como aquela experiência ficou registrada na sua mente com um significado. E como você vai mudar isso? Entendendo, olhando para essa experiência negativa e dando um significado novo para essa experiência. E como eu faço isso? Pense comigo, o seu pai e sua mãe cobravam você para estudar e para ir bem nas provas, por qual motivo? Eles tinham a intenção de te prejudicar, de te cobrar, de deixar amedrontado, de deixar você apreensivo, com medo, inseguro? Não, eles não tinham essa intenção. A intenção que eles tinham era extremamente boa. A neurolinguística tem como pressuposto que todo comportamento tem uma intenção positiva por trás. E o comportamento do seu pai e da sua mãe de cobrarem boas notas de você não tinham a intenção de te prejudicar, mas tinham a intenção positiva de fazer você uma pessoa melhor, de preparar você para o mundo, para ser um bom profissional, para conseguir concluir os seus estudos. E na medida que você tem esse olhar novo para esta situação, você começa a olhar, a enxergar de forma diferente a sua experiência. E na medida em que você, então, recebe novas percepções ou tem novas percepções daquilo que você viveu, a sua reprogramação, aí o reenquadramento daquela experiência começa a acontecer. Então, o que eu tenho para dizer para você é que você comece a ter novas percepções sobre o mundo, a dar novos significados para as suas experiências, a tentar olhar cada experiência da sua vida de um ângulo diferente, de um outro ponto de vista. Quando você recebe novas oportunidades de ver a mesma situação com significados diferentes, a sua mentalidade começa a se abrir, a sua forma de enxergar o mundo começa a se ampliar. E isso acontece também quando você adquire novos conhecimentos e tem novas experiências, porque a sua forma de enxergar o mundo vai ser muito maior. Então eu quero que você saiba que efetivamente você pode sim conseguir mudar a sua mentalidade, conseguir ter novas percepções sobre o seu modelo de mundo, conseguir entender que o seu conjunto de experiências é que formam a sua realidade e a sua maneira de pensar. E como então fazer isso? Para resumir, ressignificando as experiências que você tem, olhando sobre outros pontos de vista, ampliando o seu conhecimento, tendo experiências novas e aprendendo coisas novas. Dessa forma, você consegue enxergar o mundo de uma forma diferente do que você vê hoje.
Agora, existe um outro ponto fundamental para que você atinja os seus resultados. E esse ponto fundamental está ligado ao seu processo de aprendizagem, a como você aprende a fazer as coisas. Veja, o seu pensamento vai produzir emoções e vai gerar comportamentos dentro de você. E esses comportamentos, essas ações, são que vão fazer gerar resultados. Foi isso que nós conversamos. Agora, você não aprende a fazer uma coisa diferente do que aquilo que você faz com um estalar de dedos. Você não aprende a fazer as coisas num piscar de olhos. Você aprende a fazer as coisas diferentes com muita persistência. Pensa de novo numa criança. Pense numa criança. Ela não sabe andar e ela começa a se rastejar, a engatinhar, depois ela começa a segurar nos móveis e dar os seus primeiros passos, conseguindo ficar em pé. Quando ela começa a dar os primeiros passos, ela está um pouco desequilibrada, consegue dar 2 ou 3 ou 4 passos, depois cai sentadinha, levanta de novo e tenta mais um pouco e ela vai progredindo e aprendendo a andar. E para você mudar os seus comportamentos, para você mudar aquilo que você faz, você também vai passar por um processo de aprendizagem. Um processo de que você vai aprender a fazer as coisas novas, as coisas que você se predispõe a fazer. Por isso é importante que você tenha, primeiro, conhecimento, adquira conhecimento suficiente para fazer essas coisas novas. E depois você seja persistente para começar a agir de forma consciente da maneira que você quer agir. Só que esse processo vai levar um tempo, até que você internalize essa nova forma de agir, vai demandar, exigir de você muita persistência. E depois de algum tempo você persistindo e aperfeiçoando o seu comportamento, é que você vai começar a produzir resultados na sua vida. Acontece que as pessoas muitas vezes são precipitadas, imediatistas e querem que os resultados aconteçam imediatamente. E não é assim que funciona. Você muda a sua mentalidade, tendo um novo olhar para o mundo, uma nova perspectiva, começa a enxergar possibilidades diferentes de que você enxergava e começa a agir. Mas essa ação, ela não é uma ação perfeita. Vai passar por um processo de aprendizagem até que você consiga fazer as coisas novas que precisa fazer, as atividades novas ou o domínio daquele novo comportamento para que você tenha resultados diferentes na sua vida. Então, mude a sua mentalidade e mude as suas ações, tendo paciência consigo mesmo e tendo persistência para que você, a cada momento, a cada etapa, possa estar mais consciente do que você está fazendo de novo e que você possa se aperfeiçoar com isso para produzir resultados novos. Para finalizar aqui, então, se você vive um desses cenários ou de estagnação, ou de procrastinação, ou de sobrecarga de trabalho, quero dizer algo. Mude a sua mentalidade, mude os sentimentos que você tem, mude as suas ações para ter resultados diferentes. E isso é possível e espero que você tenha gostado da forma com que eu expliquei que os seus pensamentos vão sim gerar os resultados. Os seus resultados é fruto da sua mentalidade e da sua forma de pensar. Ficamos por aqui, eu agradeço a sua atenção, espero que tenha gostado. Lembre-se de inscrever no canal, compartilhar essa mensagem com mais gente que precise ouvir esse vídeo, que precise entender um pouco mais sobre esse tema que nós conversamos. Deixe seu comentário, seu like e nos vemos no próximo vídeo.